Olá, povo de axé, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu, sacerdotisa Edilene, aqui do Castelo Rainha Maria Padilha, tenho o imenso prazer de estar com você nesse domingo, nessa tarde, 2h30 da tarde, eu aqui, venho te dizendo boa tarde, meu povo de axé. Bora, gente, vamos para mais um assunto que é muito interessante, no qual eu até quero passar alguns recados dentro desse assunto, porque, gente, a gente precisa, assim, muitas das vezes, estar focando, falando, conversando, passando para as pessoas alguns fatores, gente. É necessário, sabe, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais o que é o nosso trabalho, o que a gente faz, quem é o Castelo Rainha Maria Padilha, quem é Edilene, você está entendendo? Então vamos lá, gente, eu venho trazendo, né, na verdade, esse assunto, abordando esse assunto, porque é de extrema necessidade que você aí tenha um entendimento, tá bom? Então, antes de mais nada, gente, deixe seus likes, curte, se inscreva, compartilhe. Não se esquecendo que em breve a gente já está com uma nova live. Ai, gente, eu amei esse papo de fazer live. Meninas, meninos, como eu gostei desse bafão. Muito da hora, né? Como diz aí o povo. Muito bacana, muito gostoso, tá? Obrigada, povo de axé que andou participando. Beijos para vocês, tá? Mas, gente, vamos saber aí um pouquinho sobre o que significa e qual a diferença, né? Porque a gente fala tanto, a gente ouve tanto, as pessoas entram em cada sintonia, né? E é bom a gente estar falando sobre esse assunto, é muito importante e muito interessante, tá? A gente vai estar falando hoje aqui nesse vídeo sobre a diferença entre os espíritos de Eguns e Quiumbas, tá, gente? A gente precisa estar falando sobre esse assunto e eu também quero deixar bem objetivamente, bem esclarecido uns fatores que andaram acontecendo aqui comigo, tá? Então vamos lá, gente. Olha, não se esqueça aí, hein? Deixa seus likes, curte, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários. Eu também quero saber. Ô, gente, só eu que conto fofoca? Só eu que conto babado babadeira? Não, gente. O canal tá aberto para todos. Bora nessa, né? Gente, qual é a diferença entre os espíritos e os eguns, né? Quer dizer, espíritos de eguns e quiumbas? Você aí sabe me dizer qual é a diferença? Não sabe? Então vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto, bora lá? Por isso que a Edilene passou essa cor, sabe? Essa tonalidade assim forte, tensa, né? Mas vamos, gente. Muitas interpretações equivocadas vêm causando confusões em relação ao significado real dessas duas palavras, tá, gente? Que é os eguns e as quiumbas, tá? Por isso, nada melhor do que a informação para lidarmos melhor com algumas perturbações que podem ocorrer ao longo das nossas vidas, vindas do mundo dos espíritos. Então, vamos lá, vamos descobrir, gente, qual é essa diferença? Ó, toda quiumba é um egum, tá? Mas nem todo egum é um quiumba. Então, a gente tem que se alertar com esses detalhes, tá? Eguns. Nada mais são do que espíritos que já desencarnaram, certo, gente? Então, são os eguns quem? Os espíritos que se desencarnaram, tá certo? E os quiumbas são exatamente a mesma coisa, ou seja, espíritos que já se desencarnaram também, ok? Porém, há entre eles uma enorme diferença, tá? E é importante, significativa essa diferença. O nível de evolução espiritual é grande, gente. Então, vamos lá, vamos estar explicando, vamos estar falando hoje. Você não vai
se arrepender de estar sabendo de uma situação e de outra. A gente, ser humano, precisamos ter alguns conhecimentos, não é verdade? Porque assim, de repente você vai em algum lugar, a pessoa diz assim para você: nossa, você tá com uma quiumba. Aí você vai em outro lugar, nossa, você tá com egu. Aí você fala: ah, então tá, mas e aí, qual dos dois é, né? Porque você não tem entendimento, certo? Então vamos colocar aqui o esclarecimento. E também eu vou entrar num assunto muito interessante e importante, porque, gente, eu preciso mesmo passar esse assunto aqui para vocês, tá? Quiumbas são, na verdade, quiumbas são eguns ainda muito rudes e atrasados na escala da evolução espiritual. Então, as quiumbas, gente, na verdade, tá? São que espíritos, né? São eguns, tá? Já desencarnados, mas eles são rudes, eles são atrasados, eles têm e são considerados negativos. E por vezes, e muitas das vezes, eles fazem passar por entidades, entendeu? Então, eles vêm até causando uma conversa assim completamente sem sentido, porque, por exemplo, você aí, você tá com algum problema espiritual. Aí você vai lá numa casa de axé, seja lá um barracão, seja lá um ilê, seja lá um abaçá, seja lá um templo, não interessa, tá? Porque são esses os nomes que a gente dá de colocação nas casas espirituais, certo? E aí, gente, o que que acontece? Muitas vezes você pensa que você está lá com, por exemplo, com uma pombogira, né? Que a gente hoje estava falando bastante sobre esse assunto, né? A gente falou sobre a pombagira, a gente falou sobre perfumes cruzados, então a gente está bem na sintonia feminina aqui hoje, né? Então, o que que acontece? Aí ela vem, dá risada, brinca, e ela fala que ela é uma pombagira. Porém, gente, não é. Pode ser uma quiumba, ou seja, um espírito desencarnado, atrasado, rude, tá? Negativo, que está se passando por uma entidade, ok? Então, ó, a gente tem que ficar alerta com algumas coisas, tá? Ó, esses quiumbas mistificam, tá? Então, esses quiumbas, eles se mistificam, tá? Deturbam, tá certo, gente? Denigrem a atuação importantíssima dos Exus e Pombogiras, guardiões da lei na egrégora, tanto da Umbanda, da Quimbanda, tá? O Exu, ele é um guardião de lei, tá? De egrégora, tá certo, gente? Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Então, assim, deixa eu me arrumar aqui, gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, como assim essa pombagira, ela tirou o marido da outra, né? Ela fez alguns tipos de atitude, ou acontece às vezes de você ir a algum lugar e do nada, assim, uma pessoa começa a falar a sua vida completa e você fala, nossa, ele é pai de santo, ele é mãe de santo, ele é o quê? Não, gente, ele não é nada. Simplesmente ele está possuído por uma quiumba, tá? Que é um espírito desencarnado, que é um egum, porém que é um egum atrasado, negativo, tá? Rude. E ele tem sim a possibilidade de, sabe, florescer os olhos, a mente, o espírito, a alma, o ouvido de qualquer ser humano. Então, presta atenção com pequenos detalhes, que não é pequenos detalhes, é grandes detalhes, tá? Ó, quiumbas são perversos e muitos perigosos. Sim, gente, são perversos, porque eles se fingem, eles se passam por Exu, por pombagira. Não é só por Exu e pombagira, não, por malandro. Eles se passam por catiços, tá? Eu, Edilene, já presenciei, tá? Gente estribuchando na minha casa mesmo, sério, sem mentira nenhuma, tá? Estribuchando, daqui a pouco a pessoa tava toda se retorcendo, daqui a pouco aquela coisa começou a falar um monte de coisa e fala.
Também já presenciei nego com quiumba, de botar assim, gente, é sério, eu tô dizendo a verdade agora, a verdade mesmo. Quer dizer, eu sempre, lógico, obviamente, sempre estou aqui falando a verdade para você, né? De pegar assim no meio da madrugada, gente, sabe, a coberta e sair perambulando na rua, e nego vir e falar assim para mim, Edilene, socorro. Essa pessoa, ela tá, eu não sei o que que aconteceu, ela teve um comércio X assado e chegou em casa e botou uma coberta e disse que era uma coisa aí que eu não sei o nome. Ou seja, na verdade, ele estava se passando, sabe por quem? Até mesmo por um baiano. Sério, gente, sério. Se fingindo que era um baiano, encostou na pessoa e queria deixar a pessoa jogada no meio da rua. Olha o perigo. Olha o grau do perigo, gente. Uma outra vez, eu até encontrei com a tia dessa pessoa ontem. Uma outra vez, era 2h pouco da manhã. Uma pessoa me bateu palma, não foi nem batendo palma, foi gritando no meu portão: socorro, me ajuda, porque a minha sobrinha está incorporada, né? E dizia que era a Maria Padilha das Almas, tá, gente? Mas olha o roteiro da situação. Elas estavam em um comércio no qual era, tipo, não era um restaurante, era um bar, sabe? Não era uma danceteria, era um bar, assim, bem frequentado, né? E que ficava até tarde da noite aberto e tal, e o pessoal ali. Muitas vezes até virava o dia. E aí, o que que aconteceu? Ela pegou uma quiumba, e essa quiumba ficou perambulando no meio da rua, dizendo que estava atrás de uma pessoa que eu também conheço, tá? E que essa pessoa, inclusive, é feito também na Angola, tá? E essa pessoa ficou passada, assim, aí resumo da conversa, gente, para terminar o assunto, né? Essa moça, ela era jovem, jovem de verdade, de menor até, e essa tia dela veio pedindo socorro, e aí teve que chamar a mãe, né? Porque é um assunto muito importante, perigoso, né? E no qual você tem que tomar certas providências e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque quando eles encostam, você tem que saber manusear, tem que saber interpretar quem é quem, porque eles enganam de uma forma assim superiorosamente, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Eles se passam muito forte mesmo, como Exu Pombogira e como outras linhas aí, tá? Ó, quiumbas são perversos e muito perigosos, muito perigosos, como já dissemos, e são eles que compõem as falanges de espíritos trevosos, tá, gente? Então tome cuidado, sabe? Você aí trabalha à noite, em qual é o seu setor? Você trabalha com o quê? Presta atenção, cuidado, tá? Se você tem um canal espiritualizado, ou seja, se você já se cuida com o lado espiritual, firma mesmo, deixe sempre firme o seu lado espiritual para você não adquirir uma quiumba, gente. Porque assim, tchuqui, entendeu? Pega assim com a facilidade, se você tiver dispor, né, espiritualmente, te pega. Então, cuidado com isso, tá? É, aqui, ó, as falanges de espíritos trevosos, né? Que operam perpetuando o mal através de trabalhos negativos. Então, pense aí, gente, também tem muitas pessoas que focam dentro de trabalhos negativos, tá? Achando que estão chamando certas energias e quem encosta lá é as quiumbas. E aí o disco vira, tá? Eu vou dizer outra situação que me ocorreu aqui ontem, tá? Ocorreu aqui, ó, pelo meu celular, tá? Não foi exclusivamente aqui, mas pelo meu celular, ok? O que que aconteceu? Uma pessoa no qual eu a conheço, tá? Claro, obviamente, né? Porque às vezes tem pessoas que nos chamam, mas a gente nem sabe quem é, entendeu? A gente nunca viu, é a primeira vez que vai falar com a gente e tudo mais, né? E a pessoa me chamou e disse assim para mim: olha, eu tô com um problema sério com a minha irmã.
A gente tá tendo uma grande briga, eu não aguento mais ela. Ela disse que vai procurar um lugar para me prejudicar, mas esse outro lugar que ela quer procurar é o rumo espiritual. Tá, certo. Aí ela pegou e disse assim para mim: por acaso você sabe e você tem como me ensinar? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Olha, gente, eu vou até abrir aqui para falar exatamente o que as palavras dela me diz. Ó, eu preciso que me ensina como faço para ela ficar ruim. Gente, é briga de irmã, é briga de irmão, é briga de parente. Pare com isso, mesmo que seja briga de qualquer outra pessoa. Pare com isso, para que ela fique ruim. Tá, então uma já ficou, sabe, dizendo que ia procurar um lugar e tal, tal, tal. Outra já, porque eu preciso, quero que você me ensine. Presta atenção, Edilene. E deixa eu explicar uma coisa a você aí. Esse vídeo pode até ficar um pouquinho maior, mas sem problema, que olha, meus vídeos é tudo assim mesmo, né? Edilene é assim, olha, gente, aqui é o Castelo Rainha Maria Padilha, eu trabalho sim, tá? Com pombogira, com eixo, com cigano, com preto velho, com caboclo, com baiano, com boiadeiro. Eu trabalho com com as deusas que vamos lá, Lilith, Hecate, Hebe e outras deusas, tá? Porque são muitas. Eu trabalho sim com os orixás, eu trabalho sim com outras linhas, tá, gente? Então, assim, primeiro, gente, prestem atenção, eu tenho uma vida cotidiana de muita responsabilidade, né? É tanto que olha, hoje eu me levantei 4 horas da manhã, tá? Então a gente não está para brincadeira, a gente não está para tipo assim, hoje fulano de tal quebrou o copo e me culpou, então eu vou ferrar ela, vou procurar a Edilene. Não, as coisas não funcionam assim. Ou então, aconteceu tal coisa, eu vou passar para você, eu vou passar para sua pombogira. Peraí, minha pombogira, ela não é assim, gente, como as pessoas pensam, sabe? As entidades que eu tenho aqui, as energias no qual eu trabalho aqui, elas têm doutrinas. As coisas não funcionam da forma que algumas pessoas pensam, né? Algumas, né, gente? Mas é tudo uma fórmula que eu tô passando aqui para explicar para você aí, tá? Que nem tudo é dessa fórmula que às vezes as pessoas pensam, tá certo? Aí ela me disse assim: olha, eu preciso fazer algo para ela ficar ruim, tá? Aí tá, eu disse, mas como assim ruim? Ela colocou assim: eu quero algo para que ela vá passar dessa para melhor. Ô, gente, pelo amor, sabe? Eu não tô aqui com. Gente, eu não sou matadora. Você tá entendendo? A nossa cultuação religiosa, tá? Não é para sair matando ninguém, não. Dessa para melhor, preste atenção, tá, gente? Então, vamos ter um pouco de observação, porque são pessoas que às vezes na rua botam uma áurea assim: eu sou a santa, você é o ruim. Eu não presto, mas você presta. Eu presto e você não presta. E quando você vai ver, é uma porcaria de pessoa, entendeu? Então, gente, o que acontece aí? Eu tive que dar uma brecha aqui, né? Que eu fui ver quem estava me chamando. Presta atenção, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, sim. Entre as entidades guardiões da lei da Umbanda, da Quimbanda e de outras, tá? Os responsáveis senhores Exus e Pombagira chegaram a um nível de evolução. Aqui na minha casa é hiper evoluídos, tá? Tal que os credenciam a trabalhar dentro da egrégula, né? Tanto aqui na egrégula de Quimbanda, tá? Mas tem egrégulas e egrégulas aí afora, tá? Procurando humildemente ajudar e colaborar com as entidades de níveis espirituais mais elevados, no sentido de auxiliar os filhos e auxiliar os filhos, tá? Vocês vejam que preste atenção, por exemplo, aqui a Padilha me chama minha menina, a Dara, minha menina. Então, eles têm isso comigo, tá?
procurando humildemente ajudar e colaborar com as entidades de níveis espirituais mais elevados, no sentido de auxiliar os filhos, que os procura nos momentos em que seus conhecimentos, permissão ou capacidade são importantes para a ajuda no caminho da evolução espiritual durante a reencarnação. Então, aqui, gente, ó, Exu e Pombagira compõem a linha da esquerda, tanto na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda e aí por diante, e sem eles não se faz nada. Então, realmente, porque aqui comigo é tudo com eles, tá? Portanto, os eguns são todos os espíritos recém-encarnados, tá? E o que ocorre com esses irmãos? É uma confusão natural da sua nova condição associada a uma vontade, às vezes bem intencionada. Então, preste atenção, já os eguns, eles são diferentes, tá? Eles não têm esse grau aí de agressividade, de ser rude, de negatividade, tá? Irmãos, uma confusão natural na sua nova condição associada a uma vontade, às vezes, bem intencionada. Então, eles, muitas das vezes, até trabalham intencionadamente para o bem, tá? E ajuda aos que ficaram por isso. Normalmente, as consultas das sessões, ouvimos esses avisos, tá? Então, assim, muitas das vezes a gente, quando está fazendo alguma sessão de aprendizagem, ou está fazendo algum trabalho de aprimoramento, né? Ou algum estudo de aprimoramento sobre essa parte aí espiritual, então você consegue interpretar de que eles, os eguns e os quiumbas, são os mesmos, porém os quiumbas são rudes, são agressivos, são negativos, são aqueles que querem ver as pessoas da pior para pior, tá? E não é fácil, tá? De tirar eles ali da conexão. Porém, também não é tão, né, assim, não vou dizer assim, não existe possibilidade de resolver isso. Existe sim, tá? E já os eguns são diferentes, tá? Eles chegam até mesmo a ajudar em certas situações, tá? Então, gente, deixe seus likes, curte, se inscreva, compartilhe. Uma ótima tarde aí para vocês.